Olá, a paz do Senhor. Hoje, 26 de julho de 2020, estamos vivendo ainda aqui no Rio de Janeiro, distanciamento social por conta da pandemia do coronavírus. E hoje quero compartilhar com você um texto que se encontra em 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 19, que conta a história da cura de um homem chamado Naamã. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu te leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto de sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Então, esse texto, ele nos mostra a cura de um homem chamado Naamã, um general do exército sírio, através do ministério de Eliseu. E como título dessa mensagem, eu gostaria de deixar aqui registrado que Deus usa pessoas para cumprir seus propósitos. Então, repetindo para você: Deus usa pessoas para cumprir seus propósitos. E nós podemos ver isso a partir do verso 1, que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Então Deus, ele usa pessoas para cumprir o seu propósito. Mesmo Naamã não sendo do povo de Israel, não sendo do povo de Deus, mas a Bíblia diz aqui que Deus usava Naamã para dar vitória à Síria. E no livro de Esdras, no capítulo 1, do verso 1 ao 4, nós também podemos observar
que Deus usa um rei que não era de Israel, era o rei da Pérsia, chamado Ciro, que havia invadido a Babilônia, dominado a Babilônia, e o povo judeu estava cativo lá na Babilônia, e Deus usa o rei Ciro para que conduzir o povo judeu, o povo de Deus, a reconstruir o templo. Então lá em Esdras capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, designou-me para construir o templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que seu Deus seja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então aqui nesse texto nós podemos ver como Deus usa o rei Ciro para possibilitar a reconstrução lá do templo em Jerusalém. Então Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. E foi assim na vida de Naamã. No verso 2 e 3, diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então Deus usou aquela menina que permitiu ir cativa até a casa de Naamã, para que através dela iniciasse o cumprimento do propósito da cura de Naamã. Então Deus usou aquela menina, como Deus também usou o menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer, mas Deus usa pessoas. Então, aqui era uma menina, e lá na questão dos peixes era um menino, não importa a idade, não importa o lugar, Deus usa pessoas, querido. Deus usa pessoas, e Deus usou essa menina. E uma coisa que me chama muita atenção na questão dessa menina, é que essa menina, além de ser usada por Deus, ela nos dá uma grande lição. Ela foi cativa, ela tinha todo o motivo humano para projetar o mal contra Naamã e contra a mulher de Naamã, mas ela não pagou o mal com o mal. Ela pagou o mal com o bem. Romanos 12:1, Paulo escrevendo aos Romanos diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então essa é uma lição que nós aprendemos a partir da vida dessa menina. É não pagar o mal com o mal, e sim com o bem. Então, assim como ela foi usada por Deus para cumprir o propósito da cura de Naamã, você pode ser usado por Deus, usada por Deus, para por meio de você fazer uma indicação e Deus usar alguém para abençoar alguém. Mesmo que essa pessoa, a semelhança de Naamã, que levou essa menina cativa, mesmo que essa pessoa tenha projetado mal contra você ou lhe feito mal, e aí Deus pode te usar. Essa pessoa pode ser abençoada ou pode deixar de ser abençoada a partir da sua vida. Ela pode ter te feito mal, mas Deus pode te usar para você devolver a ela com bem. E essa pessoa ser transformada. Naamã foi transformado. O texto nos mostra aqui que depois que ele foi curado, qual foi a postura dele ao voltar diante de Eliseu? Ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu a grandeza de Deus. Naamã projetava uma cura externa da sua lepra,
mas Deus fez uma transformação no seu interior. Então, quantas pessoas podem ser transformadas fisicamente de uma enfermidade ou também na sua alma, no seu interior, encontrar a salvação, ser transformadas através da sua vida? Então, que a semelhança dessa menina, você se deixe usar por Deus. Porque Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. No verso 4 e 5, nós lemos assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Então aqui, o que eu aprendo aqui? Existem pessoas que serão usadas por Deus para nos abrir portas e caminhos. Esse rei poderia não ter liberado Naamã, mas ele liberou Naamã. Ele foi usado por Deus para liberar Naamã, para abrir um caminho para Naamã. Lá em Atos, no capítulo 9, onde nós podemos ver a conversão de Paulo. Então Saulo, ele tem um encontro com o Senhor no caminho, fica cego, e Jesus fala com um discípulo chamado Ananias para que ele vá até Saulo, para que ele imponha as mãos e que ele ore por ele. E aí Ananias ainda contra-argumentou, falou: Senhor, mas eu já ouvi falar desse homem, esse homem ele vem aqui para prender as pessoas que confessam o seu nome. E Jesus falou para Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. E Ananias foi, impôs as mãos sobre Paulo, e caíram dos olhos de Paulo como escamas, e Paulo voltou a ver. Paulo foi batizado, e a partir daí Paulo muda o seu caminho. De perseguidor ele passa a ser perseguido. Mas Deus usou Ananias para abençoar a vida de Paulo, para impor as mãos sobre a vida de Paulo. E Deus também usou um homem chamado Barnabé para abençoar a vida de Paulo. Quando Paulo se converteu, tal era a condição de Paulo de perseguição dos cristãos, e muitos não acreditavam na conversão de Paulo, mas Deus usou Barnabé para conduzir Paulo no desenvolvimento da sua caminhada ou da sua trajetória. Então Deus usou para Paulo Ananias e Barnabé. Então Deus usa pessoas. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho para o povo que depois saiu do Egito. Deus usou Moisés para abrir o mar. Isaías 43, capítulo 43, verso 19 a 21, diz que Deus abre caminho no deserto. Deus abre caminhos. Deus usa pessoas para abrir portas, para abrir caminhos. Hebreus, no capítulo 10, a carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 19, nós lemos assim: Portanto, irmãos, temos plena convicção para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Verso 19. Portanto, irmão, temos em plena confiança de entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho,
porque ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Havia um véu no templo que separava, que limitava a entrada no lugar santíssimo. E lá só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E Jesus, ao passar na cruz, ao ter o seu corpo rasgado como aquele véu foi rasgado, o véu do templo se rasgou e ele abriu um caminho para a presença de Deus. Então hoje eu e você temos acesso pleno à presença de Deus por meio de Jesus. Então Deus usou Jesus para nos abrir um caminho direto para Ele, para chegarmos num lugar onde não se conseguia chegar. Ele abriu o caminho. Ele nos abriu um caminho. Então Deus usa pessoas para nos abrir caminhos. No verso 6 e 7, nós lemos assim: a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta caixa estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejo como ele procura um motivo para se desentender comigo. E aí, o que eu aprendo aqui nesses versos? Que existem pessoas que serão colocadas em nosso caminho apenas como ponte de passagem para outras pessoas para nos abençoar. Não era ele a pessoa certa, mas ele era uma ponte. Era ele que recebia primeiro, mas era uma passagem. Então, nós precisamos estar atentos, porque ao encontrar uma pessoa como esse rei, que ele não podia fazer, ele tinha uma autoridade humana, não uma autoridade espiritual, Naamã podia desistir ali, e aquele poderia ser um obstáculo. Então, assim como Deus usa pessoas para cumprir o propósito dele para as nossas vidas, fique atento, porque existem pessoas que estão no caminho, mas que podem nos atrapalhar de chegar ao propósito final de Deus. E aí no verso 8, nós vemos a fala de Eliseu, quando ele diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, o que eu aprendo aqui? Existem pessoas que já foram separadas e preparadas por Deus para nos abençoar. A menina, no verso 3, ela diz: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ou seja, já tinha alguém separado e preparado para a cura de Naamã. Então Deus usa pessoas, Deus separa pessoas e Deus prepara pessoas para a minha cura, para a sua cura, para me abençoar e para te abençoar. O que nós precisamos é chegar até essas pessoas. E Deus conduziu toda essa situação. Que Deus conduza a sua vida para que você chegue às pessoas que Deus já separou para te abençoar. No verso 9 e 10, diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Existem pessoas que serão usadas por Deus para transmitir para nós a sua orientação e a sua vontade. E aí nós temos que ficar atentos, estar aberto para os recados que Deus nos dá, para a mensagem que Ele transmite, para a mensagem que Ele usa pessoas para trazer até nós. E Eliseu se valeu de mensageiro. Um mensageiro foi lá falar com Naamã. Então fique atento, porque Deus pode usar pessoas para te orientar. Deus pode enviar pessoas até você para te orientar, para que o propósito dele na sua vida possa ser cumprido. Verso 11
Mas Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. O que eu aprendo aqui, o que nós podemos aprender aqui. Nós podemos deixar de ser abençoados por achar que Deus só age de uma única maneira, de uma única forma. Certamente, aquela menina não só falou de Eliseu, mas falou como a ação de Deus se manifestava por meio do profeta, como ele impunha as mãos e como ele curava as pessoas. E essa era a forma que Naamã achava que ia ser feito. Mas Deus fez de uma maneira totalmente diferente. Não da maneira como ele esperava, não com uma maneira convencional que muitas vezes eu e você pensamos e acreditamos. Mas Deus age como Ele quer, da maneira que Ele quer, e nós precisamos estar abertos. Deus não usa de uma única forma. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10, Pedro escrevendo lá, e no capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, do verso 4 e 5, Pedro e Paulo tratam do mesmo tema. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 10, e Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Eles tratam de um tema sobre a multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus se manifesta de formas múltiplas, de formas diversas e de formas variadas. Então toma cuidado para que você não limite o agir de Deus e não ache que Deus só age de uma forma. Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus, minha irmã. Ele é livre, Ele age como Ele quer. Ele usa o que Ele quer, aonde Ele quer e na hora que Ele quer. Então, nós precisamos aprender isso. E eu aprendo isso aqui. Naamã aprendeu, porque ele achava que seria somente de uma forma. Então tome cuidado para que você não limite a ação de Deus na sua vida, porque por convencionar que Deus só age de uma forma. Ele age como Ele quiser, Ele é Deus. Ele usou uma mula para falar com um profeta chamado Balaão. Ele usou corvo para alimentar o profeta Elias. Então ele age da forma que Ele quer. Agora, por conta disso, eu não posso sair buscando toda a mula para a mula falar comigo, nem ficar esperando o corvo vir me alimentar. Não posso fazer da exceção regra. Mas Deus trabalha da forma que Ele quer, usa quem Ele quer e faz como Ele quer, e que Ele haja na sua vida e na minha vida da forma que Ele quer. Importa que Ele age, importa que Ele te abençoe, meu irmão. Importa que você esteja aberto para que Ele te use para abençoar outras pessoas. Pode ser da forma mais estranha que for, mas deixa Ele te usar. Não limite a Deus. Não limite a Deus. No verso 12, nós lemos assim: não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Naamã ficou indignado. Ele desconsiderou, ele menosprezou o Rio Jordão. Ele falou: os rios da minha terra são melhores do que esse. Então toma cuidado, querido. Toma cuidado, porque você pode desprezar lugares. E são lugares onde Deus vai manifestar a bênção dele para a sua vida. Fica atento. Naamã, pela sua soberba, ele quase perde a sua bênção, porque ele quis desfazer daquele rio e exaltar os rios da sua terra. Mas Provérbios, no capítulo 3, no verso 34, e Tiago cita esse verso, esse texto, lá na sua carta, diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas considera a graça aos humildes. Então, cuidado com a soberba, porque Deus pode usar pessoas, Deus pode usar um lugar humilde para te abençoar. E você, pela sua soberba, você deixar de ser abençoado.
E Deus resiste ao soberbo, querido. Deus se contrapõe, se opõe ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Que haja humildade no seu coração. Que a humildade seja um ponto especial, a chave especial para você receber a sua bênção. Para terminar, verso 13. Mas seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Na sua pele tornou-se como de uma criança. O que eu aprendo aqui como última lição? Existem pessoas que Deus vai usar para não nos deixar perder a bênção. Ele já estava pertinho. E essas pessoas, eles motivaram Naamã para que ele obedecesse a orientação do profeta, do homem de Deus, e mergulhasse no Jordão e fosse curado. Então fique atento com as pessoas que podem lhe ajudar. Na hora que você estiver sentindo, percebendo, entrando numa questão de uma desmotivação, procure pessoas que possam te motivar. E que você seja usado por Deus como esses homens para motivar aqueles que, porventura, possam estar pensando em desistir. Porque às vezes, querido, a bênção está tão próxima. E no caso dele estava tão próximo, ele estava tão perto de ser abençoado. Muitas vezes nós estamos tão perto de ser abençoados e retrocedemos e perdemos a nossa bênção. Lá em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, Moisés enviou 12 homens para espiar a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Eles foram espiar a terra, depois voltaram. 10 homens infamaram aquela terra. 10 homens desmotivaram aquele povo. Mas Josué e Caleb, eles tiveram uma outra postura. Eles motivaram aquele povo. Então, cuidado com os desmotivadores que você possa encontrar no caminho. Assim como Deus usa pessoas para te motivar, o diabo pode usar pessoas para te desmotivar. Ou você mesmo se desmotivar. Então, que Deus use pessoas para que você possa ser motivado a seguir e a viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Que essa mensagem possa te abençoar e que eu possa ser uma pessoa nessa mensagem aqui, usada por Deus para que os propósitos dele possam ser cumpridos na sua vida. Fique com essa palavra, que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, ricamente, em nome de Jesus.